Olá, meus queridos, como é bom estar com vocês novamente. Eu estou começando uma série hoje, uma série que fala sobre mulheres que nos inspiram. Mulheres que foram marcadas por uma vida com Deus, marcadas por fé, marcadas por milagres, marcadas pelo poder de Deus atuando em suas vidas. Mulheres que valem a pena a gente lembrá-las e aprender com elas, não é? Elas vão nos inspirar muitas coisas. A gente sempre deseja viver algo tremendo, maravilhoso, algo diferente, e muitas vezes olhamos para o outro e desejamos o que o outro tem. Na verdade, nós devemos evitar a inveja, que é desejar o que o outro tem, mas devemos nos inspirar com aquilo que Deus faz na vida de outras pessoas, naquilo que nós gostamos ou gostaríamos de ter. Então vamos nos inspirar na vida dessas mulheres que foram marcantes, dignas de serem mencionadas na palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre a mulher que, na minha opinião, foi a maior de todas. E depois desse estudo, depois dessa palavra, essa conversa que nós vamos ter, eu quero saber se você realmente pensa assim como eu. A que mais pode nos inspirar, aquela que foi a maior de todas. Mas você que está curtindo essa palavra, o meu canal, não se esqueça de se inscrever e também de clicar no sininho para que você sempre saiba quando tiver novas mensagens. Mas voltando à palavra, nós vamos falar hoje sobre a maior de todas, que foi, lógico, Maria, a mãe de Jesus. Não é? Maria, a mãe de Jesus, nós temos que nos inspirar com a sua vida. E a sua vida, ela é marcada por coisas extraordinárias, episódios incríveis na presença de Jesus. Quem não gostaria de ter, não é? Então eu quero falar sobre três situações, 3 momentos, 3 experiências que Maria teve com Jesus e com toda essa experiência de ter gerado o Filho de Deus. Em primeiro lugar, ela creu prontamente na palavra de Deus, que ia ser mãe do Messias quando foi entregue pelo anjo Gabriel. Tem um texto que descreve este momento e eu quero ler para você, para que a gente não perca nenhum detalhe dele, tá bom? E o texto diz assim: mas o anjo lhe disse a Maria, não é? Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, o Senhor. Lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Agora você imagina, um anjo, o anjo Gabriel, né, que é o anjo que cuida de Israel, aparece para Maria e dá uma notícia para ela. Diz: você vai ter um filho, e esse será o Filho do Altíssimo e terá um reino eterno. Qual seria a reação de Maria? Como assim? Será mesmo? Como isso pode acontecer? Não é? Ela poderia ter se espantado com a situação. No entanto, ela ficou preocupada como isso iria acontecer. E ela diz: como se eu não tenho relação com homem nenhum? Ou seja, ela prontamente creu que aquilo ia acontecer, né? Tanto é que disse: como será? E o anjo lhe respondeu: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ele já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Então o anjo fala sobre como ela conceberia, não é? O Filho de Deus, o Messias,
que ela seria envolta com o Espírito Santo e ela iria conceber do Espírito Santo. Não por relação, né, com José, que era o seu noivo, mas ela ia conceber de forma sobrenatural com a ação do Espírito Santo. Depois o anjo tem uma conversa com ela, não é? Que Isabel estava grávida também, aquela que era estéril, Deus havia feito um milagre. E ela disse assim: aqui está a tua serva. Incrível isso, porque ela prontamente aceitou aquilo que Deus havia falado sobre ela e se colocou como serva, pronta a servir, pronta a ser um instrumento de restauração e de bênção usado por Deus através do Espírito Santo. E vocês imaginam que estava em risco na vida dela? Ela ainda era solteira, não é? Estava comprometida com José, mas não era casada com José. Como que José encararia isso? Naquele tempo, se houvesse o adultério, porque ela já estava noiva, era como um compromisso de casamento, ela podia ser morta, apedrejada. E quando o anjo fala para ela, ela prontamente crê e se dispõe, né, na presença do Senhor. Agora você pode dizer: mas isso aconteceria comigo caso um anjo como o anjo Gabriel aparecesse para mim. Mas você sabe que naquele mesmo tempo, um anjo do Senhor apareceu para Zacarias, que era marido de Isabel, não é? Que Maria foi anunciada que Isabel já estava grávida, né, de um filho, e Zacarias, o pai desse filho, o esposo da Isabel, ele, quando a sua mulher fosse engravidar também, por um milagre, né, porque ela era estéril e já era uma mulher velha, um anjo aparece a Zacarias, o sacerdote, quando ele é escalado no turno onde ele ia oficiar então ali a adoração no Santo dos Santos, o anjo aparece para ele naquela situação e fala que a mulher dele iria ter um filho. E ele se vê aí na mesma situação que Maria, mas ele não crê na palavra. Tem um texto que diz assim: eis que um anjo do Senhor apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Aí Zacarias falou assim: como saberei isso? Pois eu sou um homem velho e a minha mulher avançado em dias. Ele falou: é difícil acontecer. Como que vai acontecer isso? Olha essa situação. Aí respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. A mesma situação aconteceu com ele, só que ele não creu. E o anjo falou assim: então, como você não creu, você vai ficar mudo, até que essas palavras se cumpram. Agora, qual é a diferença? Maria provavelmente era uma jovenzinha que tinha 16 a 18 anos. Recebeu a visitação do anjo com a mesma notícia que ela ficaria grávida, né, sem ter relação com homem algum, pelo Espírito Santo, e ela creu e prontamente se colocou como serva para cumprir o propósito de Deus. Zacarias, o sacerdote, com a sua mulher Isabel, a palavra de Deus diz a respeito deles que eles eram justos diante do Senhor. Não é? Um homem religioso, um sacerdote, não estava pronto a crer no milagre, e por conta disso, o Senhor, o anjo, né, o calou até que se cumprisse todas as coisas. E o que a gente percebe aqui é que isso pode acontecer nas nossas vidas. Deus fala conosco. E como Deus fala conosco? Através de um anjo, através de Gabriel? Nem sempre, não é? São experiências muito diferentes acontecendo, únicas talvez, mas Deus fala conosco através do seu Espírito.
E como isso acontece? Através de uma profecia que alguém entrega para você, através da leitura da palavra, quando você lê, o Espírito Santo toca que aquela palavra se aplicará na sua vida, aquele logos, que a palavra escrita se torna o rema, ou seja, aquela palavra, o Espírito diz, vai se aplicar a você. Né? Às vezes um sonho, o Espírito Santo fala conosco através de sonhos, de visões, de revelação. Né? Às vezes você sente uma coisa tão forte que você não sabe explicar, mas você tem convicção que vai acontecer com você. Algum milagre, né? Alguma resposta que você precisa, alguma cura, alguma restauração, alguma restituição, alguma provisão de Deus, e o Espírito Santo vem com aquela promessa de maneira todas essas que eu falei, né, que Deus pode falar conosco, Ele fala conosco e nós temos que nos inspirar em Maria e agir como ela, crer e se prontificar a viver o milagre de Deus, não é? Entendemos que estamos sendo contemplados pela promessa e pela bênção de Deus na nossa vida. E diferente, né, de Zacarias, que não creu e ficou mudo até que tudo se cumprisse, mas Maria creu. E porque ela creu, ela não ficou calada. Teve um cântico de vitória na sua vida. Se nós cremos, teremos um cântico de vitória nas nossas vidas, assim como ela. Amém? Tem uma segunda situação que foi Maria, né? Acompanhou Jesus, todo o seu crescimento, mas o primeiro milagre que Jesus fez, né? Que foi transformar a água em vinho, numa bodas de Caná, festa de casamento, né, em Caná da Galileia. Maria foi uma figura central no começo desse seu ministério, quando Jesus operou aquele milagre. Jesus estava nesse casamento e depois de dias, né, o vinho acabou. Aí a mãe de Jesus, né, Maria, chega para ele e diz assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, o texto diz lá em João. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Aqui, quando Maria apresentou a necessidade para Jesus, ela falou, olha, Jesus, acabou o vinho. Esperando alguma resposta, né, que ele agisse. Eu acho que quando ele disse assim, olha, mulher, o que tenho eu contigo, em outras palavras, ele quis dizer, Maria, espera que vai chegar o momento certo. Mas ela ficou ali ao lado, preparando para aquele momento que eu acho que ela tinha uma convicção do Espírito Santo que ia acontecer, que era o quê? O milagre. Era a hora de estar acontecendo, né? Jesus começar o ministério. E ela diz para os servos, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Até que Jesus manda os servos trazer as talhas, não é? De água e transforma aquela água em vinho. E acontece aquele grande milagre. O que a gente aprende aqui com Maria é que nós temos que discernir a hora de agir, não é? O Espírito Santo a inspirou para preparar uma atmosfera para o milagre. E nós também podemos preparar a atmosfera espiritual para o milagre de Deus em nossas vidas. Como? Buscando a presença de Jesus, tendo vida íntima com Ele, buscando ao Senhor em oração. Você tem uma necessidade? Apresenta a Jesus. Como Maria apresentou, olha, acabou o vinho, nós também temos que apresentar. Porque Deus, Ele responde a um clamor. Quando você vê a necessidade e clama ao Senhor para que Ele venha suprir aquela necessidade, Deus faz a obra na sua vida. Então se inspire em Maria e saiba a hora de agir, a hora certa onde a atmosfera será criada para o milagre de Deus nas nossas vidas. E para terminar, eu quero citar o último momento que eu acho que foi o momento difícil de enfrentar, mas Maria esteve com Jesus até o fim. A única pessoa no mundo que presenciou a concepção, a morte e a ressurreição foi Maria. Embora não fale sobre a presença de Maria na ressurreição, mas é lógico que ela deve ter visto Jesus ressurreto. Aqui, ela está no momento da crucificação e ali está Maria,
diante, né, daquele terrível momento de ver o seu filho dilacerado, moído pelas chicotadas que ele já havia recebido, né? Todo aquele castigo e aquela morte horrenda, cheia de dores. Imagina contemplar isso. Jesus, naquele momento, de toda aquela dor, de todo aquele peso que ele estava sentindo, ele olha para Maria. Está lá João, seu discípulo, e ele dá uma instrução para João. E diz assim: João, está aqui a sua mãe, né? E diz para Maria: está aqui o seu filho. Ele, como filho primogênito, provavelmente ela já era viúva nessa época, ele tinha o cuidado, a responsabilidade com sua mãe. E naquele momento, antes de partir, ele estava se preocupando com ela e passando a responsabilidade para João. O que nós percebemos aqui neste momento é que Jesus amou Maria e se preocupou com ela até o fim, tinha laços com ela de cuidado, de carinho. E assim como Maria recebeu de Jesus a proteção todo o tempo de sua vida, e agora no momento que ele estava partindo, ele então expressa o seu cuidado. Assim é Jesus conosco, assim é Deus conosco. Em todos os momentos da nossa vida, ele tem a proteção, o cuidado, a direção. E quanto a Maria, o grande propósito da sua vida de gerar e criar o Filho de Deus estava completando naquele momento a sua obra, né? E a gente também tem que se inspirar com ela. Não importa o propósito que Deus tem para nós, seja ele tremendamente grande como esse, ou não tão significativo, mas ele se torna significativo na medida que é o propósito de Deus para as nossas vidas e nós temos que viver plenamente aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que o Senhor possa realmente te direcionar. E como ela completou toda a sua carreira, todo o seu propósito, que possamos também com fidelidade completar a carreira que Deus tem reservado para nós. Em Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Mas aqui diz aqui, melhor é o fim do que o princípio, porque podemos começar bem e ao longo do tempo nos desviarmos e temos um fim ruim. Mas o fim bom significa que nós acertamos na trajetória e mesmo se houver algum desvio, podemos voltar para o caminho e temos um fim que agrada ao Senhor. Vamos nos inspirar com Maria, a maior de todas? Em tudo isso que ela viveu, eu aqui resumi em tão poucos minutos uma história tão impactante que nos inspira tanto. Maria, a maior de todas, nos inspira a fidelidade a Deus acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe, que você seja uma filha, um filho fiel a Deus, assim como foi Maria.